Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, claro, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse nosso vídeo informativo. Hoje, sem o Francisco, né, e a Suzana, que estão, hoje é o dia de folga do Francisco e dela também, estamos aqui para trazer para vocês algo que a gente vai ter que acompanhar de perto, porque pode mudar tudo na questão da CPMI do INSS. Vocês sabem que ontem eu trouxe a informação do André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro ao STF, segundo a Veja, cobrando ação contra o Lulinha, contra o filho do Lula. Acontece que hoje sai uma informação sobre um deputado, líder da bancada evangélica, que apoiou os acordos entre as empresas que fizeram descontos ilegais dos aposentados. E pasmem, aí vem o pior. O ministro André Mendonça é amicíssimo desse cara. Já tomou uma decisão no STF que impediu que ele fosse condenado, retardou o processo. E nós vamos trazer tudo isso aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar mostrando aqui para vocês. Vamos começar mostrando algumas informações sobre exatamente esse cidadão, né, e o relacionamento dele com André Mendonça. O pastor em questão é o Silas Câmara, tá certo? Beleza? Que era um líder, né, evangélico, tá certo? Na época desses acordos. E olha o que nós temos aí, ó, do André Mendonça falando sobre esse cidadão. Vamos ouvir? Vamos nessa, não esquece de meter o dedo no like não, é muito importante seu like, por gentileza. Vamos lá. Que eu conheci há cerca de 3 anos e que se tornou essencial durante a minha caminhada. Previamente à indicação e pós-indicação até a sabatina. Eu estava lendo o relatório dos irmãos da igreja e vendo que há um ministério específico aqui que trata das questões políticas da igreja. E é bom ver que vocês tratam isso como um ministério, porque isso se refletiu e o pastor e deputado federal Silas Câmara foi um ombro amigo que Deus enviou através de vocês para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então, Pois é, meus amigos, tá aí essa informação. Ele considera o tal do Câmara essencial para ele chegar no STF. Agora nós vamos trazer a notícia sobre o tal do Silas Câmaras e a questão do INSS. Rapaz do céu! Por gentileza, não esquece não, seu like é importante. Olha, o que é que nós temos aqui? Líder evangélico apoiou o acordo do INSS com entidades investigadas por fraude milionária. Deputado Silas Câmaras participou do acordo com a CBPA, investigada por descontos irregulares que renderam 221 milhões entre 2023 e 2025. Uma das principais lideranças da bancada evangélica do Congresso, o deputado federal Silas Câmaras, republicano. Vocês acabaram de ver aí o André Mendonça dizendo que se chegou aonde chegou foi graças a esse pastor, né? Esteve envolvido na articulação e na assinatura de um acordo entre o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, e a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, a CBPA, entidade que mais tarde passou a ser investigada por suspeita de fraudes em descontos aplicados sobre benefícios previdenciários. A partir desse acordo, a CBPA recebeu aproximadamente 221 milhões em repasses do INSS entre março de 2023 e abril de 2025, período que antecedeu a deflagração da operação sem desconto, que é a pura irregularidade no sistema, informa o Jornal Globo. Gente, vamos meter o dedo no like, por gentileza? O envolvimento de Silas Câmaras com a CBPA
antecede a formalização do acordo. No início de 2021, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, o parlamentar acompanhou o presidente da Confederação, Abraham Lincoln Ferreira da Cruz, em reuniões com a cúpula do INSS. Em maio daquele ano, Silas participou de cerimônia que marcou a assinatura de um protocolo de intenções entre o Instituto e a entidade, cujo objetivo era autorizar descontos até 2,5% dos benefícios previdenciários de associados da CBPA, conforme registrou o Diário Oficial. Rapaz do céu, que bomba é essa, velho? Após o evento, o deputado celebrou publicamente a iniciativa. O acordo de cooperação técnica com o INSS trará um novo momento para mais de 1 milhão de pescadores e pescadoras artesanais do país, escreveu Silas Câmaras. Esse mesmo Silas Câmaras que foi denunciado pela Damares, e o Silas Malafaia ficou um arara com a senadora Damares, tá certo? Agora, meus amigos, vocês acabaram de ver essa informação aqui. Vamos lembrar, né, um caso que envolvia o tal do Silas Câmaras e o ministro André Mendonça discutiu com os outros ministros do STF, mas tirou o caso dele de pauta e praticamente livrou o cara da condenação. Vamos nessa? Mete o dedo no like. Olha o que nós temos aí, por gentileza. Seu like é mega importante. Vamos acompanhar. Supremo, a incidência do artigo 28A aos processos em curso e adotando a analogia que já foi feita no caso ao qual eu me referi, em tese, a Procuradoria-Geral da República poderá tratar também na mesma direção. E, nesse sentido, até uma preocupação, não só nesse caso, mas até daquilo que foi falado ontem em reunião com o presidente eleito, uma política de desencarceramento, uma redução de litigiosidade em casos penais. Eu nem vou me estender no fato de eu estudar esses acordos há mais de 10 anos e defendo a implantação dessa sistemática no direito brasileiro. Fiz isso, inclusive, nos acordos de leniência. Há 2 meses atrás, fiz um seminário tratando do acordo de não persecução penal. Então, eu peço vista dos autos, senhora presidente, até para que no intervalo Vossa Excelência possa, eventualmente, avaliar. O relator tem alguma manifestação? Porque esse processo veio, né, nós incluímos em pauta em função de não deixarmos ocorrer a prescrição sem julgamento, né, que vai acontecer nos próximos dias. Registro, perdão, é importante, presidente. A prescrição está em vias de ocorrer nos primeiros dias de dezembro, me deixe dizer com precisão. Que a lembrança que eu tenho é 1º ou 2 de dezembro. Isso, né? Seria... a pena em concreto, a proposta por mim, endossada pelo ministro Fachin, estaria prescrita a partir do dia 2 de dezembro. Não só a questão da prescrição, mas a segunda turma e a primeira tem posições diversas em relação ao acordo de não persecução penal. Mas pouco importa isso, com todo respeito, ministro André, porque o artigo 28A é muito claro. Independentemente da posição que o plenário tomar, se é até o oferecimento da denúncia ou até o trânsito em julgado, pouco importa pelo seguinte: só cabe acordo de não persecução penal se o investigado tiver confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal. O réu aqui, em todas as etapas, ele não confessa. O réu, em todas as etapas, ele se diz inocente. Então, por que nós vamos aguardar o plenário decidir a questão de acordo de não persecução penal se o réu não confessou? Ele nem tem a possibilidade de acordo de não persecução penal. Nos autos aqui não existe a mínima possibilidade de acordo de não persecução penal. Pois é, meus amigos, vocês viram aí? Ele pediu visto, o André Mendonça não quis saber, tá certo? Nesse caso eu nem sei como é que está o andamento, mas muito provavelmente prescreveu. O Silas Câmaras foi salvo, né? Tá certo? Não foi condenado, mas agora nós temos, olha o imbróglio, olha o imbróglio. Se por um lado não existe nada contra o Lulinha, ele pede à Polícia Federal para disparar uma ação contra o filho do Lula, cobra a Polícia Federal. E agora nós temos aí essas provas sobre esse tal de Silas Câmaras, e o cara já deixou claro que ele só chegou aonde chegou
por causa do pastor em questão. Meus amigos, é uma situação realmente, a gente vai ter que ficar atento, nós vamos ter que acompanhar isso de perto. Essa história do ministro André Mendonça está nesse caso, é tenebroso, e a gente vai ter que acompanhar com bastante, com uma lupa esse caso. Gostou dessa informação? Você percebeu como a coisa realmente é terrível? Mete o dedo no like, por gentileza, tá certo? Deixa seu comentário e passe adiante demais.